Você sabe realmente como utilizar esses três carinhas? O pronome demonstrativo esta, que é a mesma coisa que isto e este, só que sua flexão no feminino. Esta caneta é minha. Legal. Lembre-se que este e esta é sem acento. E o está com acento? O está com acento, ele nada mais é que a flexão do verbo estar, na segunda pessoa do singular ou na terceira pessoa do singular. Hoje, ela está linda. Esse é o está com acento. E o estar com R no final? Nada mais é do que o infinitivo. É o verbo sendo utilizado na sua forma nominal, no infinitivo. Você pode estar lá às 18 horas? Lembre-se que para você fazer a diferença correta entre esses caras, você deve saber para que eles são utilizados. Vamos a alguns exemplos. Olhe na tela. Primeiro exemplo. Esta casa é muito espaçosa. Perceba que este esta é o pronome demonstrativo que eu havia me referido no início da nossa conversa. Você pode substituí-lo, claro, aí também substituindo com o termo casa, você pode fazer a substituição por isto. Esta casa, substitui por isto. Isto é muito espaçoso. Legal, deu certo. Então você vai utilizar esta. Segundo exemplo, você deve escolher esta calça. Perceba que você está demonstrando. Normalmente a gente utiliza esse pronome demonstrativo para situar algo, ou alguém, ou alguma coisa no espaço. A gente vai utilizar esse cara para sempre nos referir a algo ou alguém que está próximo da gente. Terceiro exemplo. Abra esta porta, por favor. Note o seguinte, note que você pode substituir esta porta por isto. Abra isto, por favor. Então, quando você puder fazer essa substituição, você vai utilizar o esta, que é um pronome demonstrativo, sempre sem acento. Agora, notadamente, temos aí o estar, que nada mais é que a flexão do verbo estar. Normalmente, a gente vai utilizar para indicar ali o estado, ou ainda localização, ou a condição de algo ou de alguém. Perceba o seguinte, eu tenho aí no primeiro exemplo, ele está onde queria. Notadamente, você tem aqui o verbo estar sendo flexionado na terceira pessoa do singular. Ele, você percebe, ele está onde queria. Aqui a gente só pode utilizar o estar com acento. Quer dizer então que é o verbo estar flexionado? É exatamente isso. Alô? Quem está falando? Legal, eu vou utilizar o está também. Na sequência, hoje ele não está muito bem. Por fim, está na hora de agir. É de fato a hora de agir. Perceba que quando você for utilizar o estar com acento, que é a flexão do verbo, você vai poder também substituir por um outro verbo que seja flexionado. Por exemplo, eu poderia substituir aqui. Ele está onde queria. Ele permanece onde queria. Você viu que tem sentido o permanece? Então você não utilizou permanecer, você utilizou permanece. Então você vai utilizar o está. Alô, quem está falando? Poderia ser alô. Quem permanece falando? Na sequência, hoje ele não está muito bem. Hoje, ele não ficou muito bem, ele não passa muito bem. Você percebeu que você utilizou o passa e não passar? Está na hora de agir. Eu poderia substituir por é hora de agir. Por fim, temos aqui o verbo estar sendo utilizado no infinitivo. Como eu já adiantei, esse verbo vai ser utilizado para indicar o estado, a localização ou a condição de algo ou de alguém. Preparei alguns exemplos aqui para você. Eu posso estar lá às 18 horas. Eu poderia substituir esse estar com R por chegar. Eu posso chegar lá às 18 horas. Se você utilizar outro verbo e esse verbo for no infinitivo, ou seja, terminado aí em R, você vai ter de utilizar o estar. Normalmente a gente vai fazer o uso do estar em locuções, quando a gente tem mais de um verbo. Olha só, posso estar. Tá vendo aí? Normalmente é assim. Nem sempre, mas normalmente é assim. Note o outro exemplo. Ele já deve estar bem. Ele já deve passar bem. Ele já deve ficar bem. Se eu puder substituir e, de fato, isso tiver, durante a substituição, tiver sentido, ok, é isso que eu vou fazer. Dá uma olhada no terceiro exemplo. Você deve estar louco.
Eu poderia, por exemplo, substituir você deve ser louco. Substituir por um outro verbo no infinitivo e fez sentido. Logo, eu vou ter de utilizar o estar com R no final. Então, curtiu? Tenho certeza de que agora você não vai se confundir mais. Se você gostou, comenta aí, deixe o seu like e, claro, compartilhe com seus amigos e com suas amigas. Tchau!